Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um comparativo aqui de dois fundos imobiliários de papel de base 10. Vamos comparar o MXRF11 contra o KNSC11. Qual deles está melhor para se investir no momento, apresentando assim melhores oportunidades? São dois excelentes fundos imobiliários de base 10 que temos disponível atualmente para investir. Então fique comigo até o final do vídeo para você saber qual desses fundos imobiliários atualmente estão apresentando aqui maiores oportunidades. Antes, deixa eu só compartilhar com vocês, hoje a maioria dos fundos imobiliários que eu invisto estão subindo aqui o seu preço de cotação. No dia de ontem eu tinha feito um vídeo mostrando que a maioria tinha caído, né? Apenas 4 que estavam positivos, porém hoje a maioria dos FIIs estão subindo a sua cotação. E aqui a gente pode ver que os únicos que estão caindo atualmente é o GCRA11, que é um FIAGRO, o HSML11, uma porcentagem muito pequena de queda, o RBVA11 também, uma porcentagem inferior a 1%, e o TEPP11. Então as quedas hoje estão muito pequenas. A maioria realmente está aqui se valorizando. E as maiores valorizações estão no AFHI11, também no HGRU11, no VSLH11 e também no XPML11. Esses são os ativos que mais estão se valorizando no dia de hoje. Ontem eu estava aqui com um valor negativo um pouco superior a R$7.000. Então hoje já está aqui na casa de 6.500. Então essa valorização ajudou a poder diminuir esse prejuízo momentâneo que eu estou tendo. Então, pessoal, vamos aqui considerar qual desses fundos imobiliários de base 10 é o melhor para se investir no momento. Vamos começar aqui analisando o MXRF11. O preço de cotação atualmente está R$ 8,19. Se pegarmos o gráfico aqui embaixo, podemos notar que esse é o menor preço desses últimos 12 meses. E ele chegou a custar menos no dia de ontem, ele chegou a bater aqui R$ 8,98. Foi o preço de fechamento no dia de ontem do MXRF11. Então, um preço realmente bastante interessante. Seu dividend yield está aqui um pouco superior a 13%. Seu VP está de 0,94, então está com deságio, custando mais barato do que ele realmente vale. E esse indicador em fundos imobiliários de papel, ele é muito mais exato do que em fundos imobiliários de tijolo. Então, podemos ter uma maior confiança nesse indicador em fundos imobiliários de papel. O fundo ele tem uma das maiores liquidez média diária da Bolsa de Valores, liquidez aqui superior a 18 milhões. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar que o fundo é o maior com respeito ao número de cotistas, ultrapassando aqui 1.220.000 cotistas atualmente. Seu valor justo seria os R$ 9,52 e seu último rendimento pago foi no valor aqui de 10 centavos. Então, levando em consideração o seu preço atual, o MXRF11, se ele voltar a pagar 10 centavos, esse próximo mês de janeiro, correspondente à sua receita de dezembro, ele estará pagando mais de 1% ao mês. Aqui também podemos notar que o fundo ele tem um patrimônio de 4,16 bilhões de reais. E descendo mais um pouco, pessoal, a gente pode conferir o seu histórico de rendimentos distribuídos, pelo menos aqui nesses últimos anos. Se pegarmos aqui somente o ano de 2024, o fundo, ele no início do ano vinha pagando aqui 10 centavos por cada cota, pagou esse valor até no mês 7, que foi mês de julho, porém, no mês 8, 9 e 10, ele diminuiu seus rendimentos para 9 centavos. E agora ele voltou a aumentar. Isso provavelmente é impactado pelo IPCA positivo que veio nesses últimos meses, e a expectativa é que o índice IPCA ele continue subindo, né? A expectativa do IPCA anual para o próximo ano de 2025 já subiu. Então isso vai beneficiar o MXRF11, já que ele tem aí investimentos indexados na sua grande maioria ao índice IPCA. Ele também tem ativos indexados ao índice CDI. Como a Selic tem aumentado, isso também vai ser benéfico para o fundo. Aqui no relatório gerencial, pessoal, vamos conferir alguns pontos sobre o MXRF11. De que maneira que ele investe atualmente? Então, a maioria dos seus investimentos está em CRIs, onde ele tem aqui 78,5% do seu patrimônio investido nesses ativos. Ele também investe aqui pesado em cotas de outros fundos imobiliários, que atualmente representa aqui 10% do seu patrimônio atual. Ele tem aqui 6,9% em caixa disponível para futuros investimentos e 4,5% do seu patrimônio ele investe aqui em permutas financeiras. Aqui ele menciona um pouquinho sobre os seus CRIs. Então, com respeito aos seus indexadores que atualmente ele usa nos seus CRIs, aqui podemos notar que 81% estão indexados ao índice IPCA. Com a expectativa do IPCA anual cada vez mais elevado, isso vai ser muito benéfico para o MXRF11. E 18,78% estão indexados ao índice CDI. E a previsão também é de CDI ele continuar aumentando nas próximas reuniões do Copom. Então, isso também vai ser benéfico para o fundo. Então, de duas maneiras, o fundo estará ganhando.
tanto pelo índice IPCA como pelo índice CDI. Então, existe uma possibilidade do fundo conseguir manter aí esse patamar de rendimento de 10 centavos por cada cota. Uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça, pessoal, é que a cotação dos ativos que estão caindo, mas na maioria dos fundos imobiliários estão tranquilos, não estão apresentando nenhuma dificuldade. O caso aqui do MXRF11 é exatamente isso. Somente a sua cotação caiu, mas o fundo continua tranquilo. Com respeito ao setor de atuação dos seus devedores, aqui podemos notar que a maioria deles são do setor imobiliário residencial, no caso construtoras, do varejo alimentício, de propriedades, de varejo e de shopping, além do agronegócio. Outro ponto que eu também acho muito positivo aqui do MXRF11 é que ele não tem concentrações. Então é um fundo que se preocupa bastante em diversificar os seus investimentos para poder minimizar eventuais riscos. Porque mesmo que um devedor venha dar algum tipo de calote, sendo que nenhum fundo ele está livre de acontecer isso, né? Por mais bom que ele seja, sempre existe o risco. Quem empresta sempre tem o risco de sofrer algum tipo de calote. Mas o fundo ele não tem concentrações. Aqui podemos notar que o investimento que ele tem, o maior PL, no caso patrimônio líquido investido, é esse primeiro CRI, que ele tem 5,08% do seu PL atual. Porém, todo o restante está inferior a 3,5%. Então, isso é bastante positivo. É um fundo que se preocupa bastante com a diversificação. Aqui também, pessoal, podemos ter a informação do seu indexador juntamente com a sua taxa fixa de juros. Então, os ativos CRIs que estão indexados ao índice CDI, eles têm uma taxa média de aquisição de 2,66%, que é uma taxa relativamente segura de ativos de menor risco. E os que estão indexados aqui ao índice IPCA têm uma taxa média de aquisição de 8,46%, que é uma taxa de menor risco para a média. Então, mostrando assim que o MXRF11 ele não é um fundo imobiliário arriscado para se investir, se comparados aí com outros fundos como o HCTR11, o DEVA11, entre outros ativos. Então, é um fundo relativamente tranquilo para se investir e é um dos fundos mais antigos que atualmente existe. Então, é um fundo que passa aí confiança na hora de se investir. Vamos analisar aqui agora, pessoal, o KNSC11. Atualmente sendo negociado a R$ 8,05, então está com preço muito mais acessível do que o MXRF11, dividend yield aqui muito próximo do MXRF11 a 12,67%, o VP está de 0,90, então o deságio do KNSC11 está bem maior, então você estaria comprando ele com desconto maior do que o MXRF11, e o fundo também apresenta uma excelente liquidez média diária, superior aí a 9 milhões. No seu gráfico aqui também podemos notar que esse é o menor preço dos últimos 5 anos do KNSC11, assim como no caso do MXRF11, é um dos menores preços que atualmente estamos vendo. Nem na crise mundial de saúde, o fundo ele ficou tão descontado como está agora. Então, realmente são excelentes oportunidades que temos visto aí no mercado de fundos imobiliários. Atualmente, o fundo ele conta aqui com um pouco mais de 184 mil cotistas. Seu preço justo seria os R$ 8,84 e seu último rendimento foi de 8 centavos por cada cota. Além disso, o fundo ele tem um patrimônio aqui de 1,79 bilhão de reais. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos pegar o seu histórico de rendimentos pagos. Então, durante esse ano de 2024, os seus rendimentos ficaram entre os 8 centavos, que foi o menor valor que ele pagou, e o máximo foi 9 centavos por cada cota. Então, o fundo ele ficou variando entre esses dois valores. Aqui no relatório gerencial, pessoal, podemos notar o seguinte, que o fundo ele investe de duas maneiras, em CRIs e também em cotas de outros FIIs. Porém, praticamente quase 100% do seu patrimônio está investido apenas em CRIs. E aqui já podemos notar que o fundo ele usa dois indexadores, que é o índice IPCA e também o índice CDI. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ter mais informações sobre os CRIs que atualmente ele investe. Aqui, ele mostra o seguinte, que 36,7% do seu patrimônio atualmente está investido em CRIs que estão indexados ao índice IPCA, com uma taxa média de aquisição aqui de 3,40%. Então podemos ver que os CRIs indexados ao índice CDI do KNSC11 são mais elevados do que o do MXRF11. Ele menciona também que 60,6% do seu patrimônio atualmente está investido em CRIs indexados ao índice IPCA, com uma taxa média de aquisição de 7,80%. Então, os CRIs indexados ao índice IPCA do KNCC11 são relativamente menos arriscados do que o MXRF11. Porém, se colocarmos ali lado a lado, vai estar praticamente a mesma coisa, pessoal. São dois fundos de baixo risco para médio risco, sempre vão ficar naquela faixa ali. Ele menciona que ele também investe aqui em cotas de outros FIIs, porém representa apenas 0,2% do seu patrimônio atual. Ele tem aqui ativos na renda fixa
que representa 2,1% do seu patrimônio atual. Então, ele menciona aqui que sua alocação em CRIs e em FIIs representa atualmente 97,1% do seu patrimônio. O restante está disponível em caixa para futuros investimentos. Como ele tem aqui uma exposição interessante, tanto ao índice CDI como ao índice IPCA, então o fundo também vai ser muito beneficiado com a Selic aí aumentando cada vez mais e com a previsão do índice IPCA para o ano de 2025 ser maior do que a expectativa inicial. Aqui também a gente pode ver a sua alocação por setor, no caso, qual o setor de atuação dos seus devedores. Então, ele é bastante parecido com o MXRF11. Seu principal aqui são os escritórios, que corresponde a 28%, residencial com 22%, logístico com 15%, residencial pulverizado com 14% e o segmento de shopping aqui com 10%. Então, podemos analisar que são dois fundos muito parecidos, né? Bem semelhantes um ao outro. Na sua opinião, qual deles é melhor para se investir? No momento, pessoal, levando em consideração o desconto maior, seria mais interessante investir aqui no KNSC11, já que seu VP atualmente está de 0,90 e do MXRF11 está de 0,95. Como eu já mencionei, esse indicador em fundos imobiliários de papel, eles sempre são mais exatos do que em fundos imobiliários de tijolo. Devemos levar em consideração os rendimentos também, né? O MXRF11 atualmente está pagando 10 centavos, a expectativa é que continue aí pagando esse valor ou até possa subir um pouquinho, né? Até depender de como for a sua receita. Já o KNSC11, ele vem mantendo ali seu rendimento em 8 até 9 centavos por cada cota. Com esses aumentos previstos aí para o índice CDI e também o índice PCA, creio eu que ele chega a pagar ali uns 9 centavos por cada cota. Deixa eu ver se ele já chegou a pagar um valor maior. Já sim, ele já chegou aqui no ano 2023 a pagar 10 centavos até 11 centavos por cada cota. Então pode sim apresentar aí um aumento nos seus rendimentos no futuro próximo. Vamos esperar para ver como é que vai ficar a situação. Realmente é uma dúvida muito grande, né? Qual deles investir? São realmente bons ativos e gostaria de saber a sua opinião. Se levar em consideração o desconto, o KNCC11 está mais interessante. Porém, os rendimentos que o MXRF11 tem pagado são mais elevados do que o KNCC11. E outro ponto a se levar também em consideração, pessoal, é a gestora. O KNCC11 ele é gerido pela Kinea, que pelo menos na minha opinião é a melhor gestora de fundos imobiliários que tenho. Antes era a Credit Suisse, mas a Credit Suisse ela foi vendida. Então a Kinea, pelo menos na minha opinião, é a melhor. Já a gestão feita pelo MXRF11 é da XP, que não é lá essas grandes gestoras, porém no MXRF11 eles conseguem fazer um bom trabalho. Então é outro fator a se levar em consideração. Mas deixe aí nos comentários a sua opinião. Qual deles investir no momento? Qual deles aproveitar o desconto para poder investir? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.